Aleluia! Louvado seja o santo nome do Salvador Yahushua, o nosso amo. Quero convidar os nossos amados irmãos a abrir as vossas Bíblias na primeira carta de Yoshanan, capítulo de número 4, verso de número 7. 1 Yoshanan, capítulo 4, verso 7, que é 1 João, capítulo 4, verso 7. A palavra do nosso eterno Salvador Yahushua diz assim: Amados, amemo-nos uns aos outros, porque o amor procede de Yahu, e todo aquele que ama é nascido de Yahu e conhece a Yahu. Aquele que não ama não conhece a Yahu, pois Yahu é amor. Nisto se manifestou o amor de Yahu em nós, em haver Yahu enviado o seu Filho unigênito ao mundo, para vivermos por meio dele. Nisto consiste o amor, não em que nós tenhamos amado a Yahu, mas em que ele nos amou e enviou o seu Filho como propiciação pelos nossos pecados. Amados, se Yahu de tal maneira nos amou, devemos nós também amar uns aos outros. Ninguém jamais viu a Yahu. Se amarmos uns aos outros, Yahu permanece em nós, e o seu amor é em nós aperfeiçoado. Nisto conhecemos que permanecemos nele, e ele em nós, em que nos deu do seu Espírito. E nós temos visto e testemunhamos que o Pai enviou o seu Filho como Salvador do mundo. Aleluia. Aleluia, aleluia. Amados ouvintes, ouvi atentamente as palavras do eterno Salvador Yahushua, a qual ele traz como conselhos celestiais para as nossas almas, que são eternas perante os teus olhos. A palavra do eterno, ela nos diz que nós devemos amar uns aos outros, porque aquele que ama o seu próximo, o amor desta vida procede do Pai. O amor daquele que ama o seu irmão é um amor que provém do eterno. Aquele que diz que conhece o eterno, mas não ama o seu irmão, infelizmente tal vida não é uma vida que tem o Espírito de Yahushua no seu coração. Aquele que tem o Espírito de Yahushua dentro do seu coração, ele deve praticar as obras que Yahushua praticou. Yahushua disse: as obras que eu faço em nome de meu Pai, não as faço de mim mesmo, mas o Pai que está em mim é que faz estas obras. Se verdadeiramente o Espírito de Yahushua, que age por meio de nós e que opera tudo por meio de nós, e é Ele que opera tanto o seu querer como o seu efetuar, e está vivendo em nós, nós temos que amar o nosso próximo como de fato Ele nos tem amado, através de um amor sincero e verdadeiro, através de um amor que é um amor não somente de palavras, mas de fato e de obras, se compadecendo dos nossos irmãos, dos nossos amigos e inimigos. Temos que amar a todos, irmãos. Temos que amar a todos. É o maior mandamento. É um mandamento que nós temos que conservar, provando que amamos o nosso Criador. Aquele que diz que ama o eterno, mas não ama o seu irmão, perante os olhos do eterno, esse tal é mentiroso. Porque como pode alguém dizer que ama o eterno que nunca viu, e não amar o seu irmão que está vendo?
Então nós temos que amar, irmãos. Aquele que ama, ele perdoa. Aquele que ama, ele suporta a carga uns dos outros. Ele é capaz de oferecer a sua vida, de padecer pelo seu próximo, de morrer pelo seu próximo. Porque esse é o mesmo Espírito que opera tudo em todos. E se o Espírito de Yahushua habita em nós, nós temos que sofrer, padecer e amar os nossos irmãos, se necessário, até a morte. E amar os nossos inimigos, se necessário, até a morte. O amor de Yahushua constrangeu o coração dos apóstolos, que conviveram com ele. E eles se tornaram homens enlouquecidos por amor de Yahushua. Eles estavam dispostos a morrer pelos seus irmãos. Eles estavam dispostos a sofrer pelos seus irmãos, mesmo que eles eram ameaçados, mesmo que eles eram perseguidos, mesmo que eles eram odiados. Eles, movidos pelo Espírito de amor de Yahushua, eles expuseram as suas vidas para sofrer pelos seus irmãos, para padecer pelos seus irmãos, observando que Yahushua diz em suas palavras: não é o discípulo mais do que o seu mestre, nem o servo mais do que o seu amo. Oh, irmãos, se o nosso mestre amo, sendo ele o Criador dos céus e da terra, sendo ele o Todo-Poderoso, que desceu do céu e se fez carne e habitou entre nós, ele ofereceu a sua vida humana para ser sacrificada, para a remissão dos nossos pecados. Semelhantemente, irmãos, se necessário for, sofra pelos teus irmãos, padece pelos teus irmãos, chore com os que estão chorando, se alegra com os que estão se alegrando, estende as mãos, sofra de todo o teu coração em tentar ajudar os teus irmãos, e se necessário até mesmo sofrer, sendo seus inimigos, bendiz eles, abençoa os teus inimigos, nunca amaldiçoa os teus inimigos. Que o amor de Yahushua seja sobre os vossos corações, porque diz a palavra que aquele que é nascido de Yahu, esse tal tem o Espírito de Yahu, e o Espírito de Yahu é amor. Temos que nos revestir deste amor, temos que nos revestir, assim como ele se compadeceu de nós, temos que nos compadecer de uns dos outros, mesmo que uns nos odeiam, nos perseguem, nos querem ver em ruína. Ame eles, irmãos, perdoa eles, irmãos, ofereça ao eterno Salvador Yahushua as vossas vidas como uma oferta viva de sacrifício de amor pelos seus irmãos. Quando vós fazeis o que é de bem para os vossos irmãos e até mesmo para os vossos próprios inimigos, vós estáis fazendo para o vosso Criador. Yahushua, ele disse que qualquer de vós que fizestes a qualquer um destes meus pequeninos, a mim o fizestes. Então, irmãos, faça a quem quer que esteja próximo de ti.
Faça por amor. Faça por amor. Vai visitar os enfermos. Vai estar do lado deles. Ajude eles a vencer esse processo de enfermidades que eles estão passando. Segurando nas mãos deles. Levando uma palavra de fortalecimento, de edificação para a alma deles. Não olhe com olhos carnais aqueles que vos perseguem, porque a nossa luta, irmãos, não é contra a carne, nem contra o sangue de homem nem de mulher alguma, mas a nossa luta é contra as hostes espirituais da maldade, que reside no coração de homens e de mulheres que não têm o conhecimento da verdade. Que nós possamos amá-los, que nós possamos ajudá-los, que nós possamos orar por aqueles que nos perseguem, que nós possamos estar estendendo as mãos. Se o teu inimigo tiver fome, irmãos, dá-lhe o de comer, e se necessário, dá-lhe o de beber. Trata bem o teu inimigo, trata bem ele, não amaldiçoa ele não. Se ele te amaldiçoa, abençoa ele. Se ele te persegue, ore, para que o Eterno venha ter misericórdia dele. Não é fácil amar aqueles que nos odeiam, mas aquele que tem o espírito de Yahushua, ele deve fazer as obras que Yahushua fez. Yahushua sendo escarnecido, sendo zombado, sendo espancado, sofrendo dores, padecendo aflições perante os seus inimigos. Yahushua dizia: perdoa-lhes, porque eles não sabem o que fazem. Muitos que têm se levantado contra nós, nós temos orado para a salvação deles, nós temos suplicado ao Eterno para abençoar eles. É esta vontade do nosso Criador, irmãos, que nós venhamos amar uns aos outros como Ele nos amou. Se você contemplar o teu inimigo caído, ofereça a tua mão para levantá-lo. Se você encontrar o teu inimigo enfermo, vai até ele orar por ele. Vai até ele chorar por ele. Vai até o Eterno clamar em oração em favor daquele que se opôs contra ti. Porque Yahushua diz, irmãos, que fazendo estas coisas, nós estamos, irmãos, sendo seus imitadores. Nós éramos inimigos do nosso Pai Celestial, porque nós amávamos a mentira e odiávamos a verdade. Mas quando aprove o nosso Pai Celestial manifestar sobre nós o seu favor imerecido, de maneira que Ele nos amou de tal forma que Ele ofereceu-se a si mesmo por todos nós, para levar sobre si o castigo que nos traz a reconciliação com Ele. Ele ofereceu-se a si mesmo para nos purificar de todas as nossas iniquidades e para fazer de nós um povo seu, especial, zeloso de boas obras. Hoje, irmãos, nós testificamos com o nosso espírito que somos filhos do Eterno, por meio do Espírito que Ele nos tem dado, porque Ele nos deu um coração e nos revestiu para que sejamos revestidos do seu amor. Não olhe dificuldades para abençoar os teus irmãos. Não olhe dificuldade para amar os teus irmãos e até mesmo os teus inimigos. Aquele que é nascido do Eterno e que conhece o Eterno,
Ele ama uns aos outros. Pois diz a palavra, 1 Ioxanã, capítulo 4, verso de número 8. Aquele que não ama, não conhece a Yahu, pois Yahu é amor. Se você ama a Yahu e diz que o conhece, demonstra a Yahu que você ama Ele, amando o teu próximo, amando os teus irmãos e irmãs, amando a todos, porque o amor, irmãos, procede do eterno. Se temos o Espírito de Yahushua em nós, temos que amar como Ele nos amou. Se Ele morreu pelos pecadores, e temos o mesmo Espírito dele, este Espírito vai nos levar a sofrer, a padecer, mesmo que somos perseguidos, nós vamos continuar amando, mesmo que nós sejamos desprezados, rejeitados, criticados, maltratados, nós temos que continuar amando os nossos irmãos, continuar amando os nossos inimigos. Ame a todos, irmãos. E Yahushua, ele diz na tua palavra, em Ioxanã, capítulo de número 13, Ioxanã, que é João, capítulo 13, verso de número 34, novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei. Também vos ameis uns aos outros. Nisto conhecerão todos que sois meus discípulos, se tiverdes amor uns aos outros. Se tiverdes amor uns aos outros. Não despreze o teu irmão. Não despreze o teu inimigo. Ame-o até a morte. Sofra por ele, padeça por ele, no nome santo do Salvador Yahushua. Amados irmãos em Yahushua, nós somos seguidores daquele que nos amou até a morte, sendo nós ainda seus inimigos. Semelhantemente, temos que amar os nossos irmãos e até os nossos inimigos até a nossa morte. E Yahushua disse: nisto todos conhecerão que sois meus discípulos, se vos amardes uns aos outros, como eu vos amei. E Yahushua nos amou, ao ponto de morrer por nós. Sofra pelo teu irmão, padeça por ele, e não despreze os teus inimigos. Ore pelos teus inimigos, abençoando eles, pedindo ao Eterno que perdoe eles, porque eles não sabem o que fazem. E Yahushua disse, em Ioxanã, que é João 8:31, se vós permanecerdes na minha palavra, verdadeiramente sereis meus discípulos, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Se você verdadeiramente é um discípulo de Yahushua, ame os teus irmãos até a morte, e também os teus inimigos, para que Yahushua verdadeiramente naquele dia reconheça que tu estás amando a Ele, porque ninguém pode dizer que ama Yahushua se não amar o teu próximo. E por amor ao teu próximo, se tiver que padecer, padeça por ele, sofra por ele, no nome santo do Salvador Yahushua.
Essa é a palavra de salvação que Yahushua me usa para falar contigo. Ame o teu próximo, como o teu Salvador amou e se entregou por ti.